Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Hoje nós vamos falar da etapa de prognóstico do zoneamento ambiental municipal. Então você tem aqui diagnóstico, presente e passado, tal. Isso aqui é do Ministério do Meio Ambiente, mas entra aqui o passado também no diagnóstico. Cenários são o futuro, você tem cenário otimista, pessimista, cenário real. E o prognóstico se inicia com uma análise dos vetores de pressão. O prognóstico está aqui em cenários, tá? Então você tem que analisar esses fatores aqui que fazem determinado indicador variar no tempo. E como é que esses fatores vão ser no futuro, ou poderão atuar no futuro, e que tendências eles estão apontando com base aí no diagnóstico do passado. Então, vetores de pressão, o que são isso? São variáveis relevantes, tanto endógenas como exógenas ao município. Então, variáveis próprias do município, como outros fatores. Às vezes até entra aqui questão global, né? Como é o que a gente está vivendo agora, a pandemia do coronavírus. Então isso é um vetor de pressão que não estava de certa forma previsto nos planos municipais. É claro, se a gente conversar com os biólogos, eles vão dizer que era uma questão de tempo você ter uma pandemia por conta aí da forma como o homem está modificando a natureza e da forma como hoje as relações humanas acontecem de forma bem mais rápida no contexto da globalização. Mas os planos diretores municipais provavelmente não previram, claro, né, uma pandemia dessa intensidade que foi, dessa magnitude e intensidade que foi o coronavírus. Expressam sinteticamente a realidade e condicionam o estágio de conservação dos ecossistemas locais. As variáveis endógenas são aquelas variáveis próprias do município, crescimento populacional, a questão do crescimento da malha do trânsito, enfim. Então essas variáveis vão expressar isso aqui de forma sintética a realidade, tá? Um indicador, a gente está falando de variável, pode ser um indicador também, ele nunca é a realidade, ele sim é uma representação dessa realidade, tá? Então é bem isso, especificamente a realidade significa que representa, não é a realidade de fato. Estes alimentarão um caderno de mapas a ser gerado no final do trabalho, são esses vetores. Recomenda-se que seja criado um quadro geral com vetores de pressão e respectivos perigos, por classe, uso de paisagem. O que significa isso? Vetor de pressão, crescimento populacional. Qual seria o perigo associado? Aumento dos impactos ambientais decorrentes, aumento da geração de resíduos sólidos, enfim. Olha só, os típicos vetores de pressão. São exemplos, então não é uma... Assim, não existem só esses daqui, não é exaustivo aqui. Claro, pode ter vários outros, mas aqui são os principais, tá? Os mais comuns. Então, variáveis endógenas, né? Você tem vetores de expansão urbana, industrialização, ocupação irregular, mudança na prática agrícola, adensamento populacional, pavimentação viária, população em condições de vulnerabilidade social, olha, aglomerados subnormais, extrativismo clandestino e caça, pecuária intensiva, piscicultura, monocultura, espécies exóticas, poluição ambiental, atividade de extrativismo mineral. Já as variáveis exógenas, você tem crescimento econômico, às vezes em escala maior do que a escala municipal, né? Crescimento econômico do país, do estado, que afeta o município. Pode entrar também o próprio crescimento do município. Os fluxos migratórios, típico exemplo aqui de Macapá. A cidade ela cresceu muito em termos de população, muito em virtude desse fluxo migratório aqui. Veio muita gente do Nordeste, principalmente lá do Pará, como eu, que sou de Belém, né? Você tem vários paraenses na cidade. Você já tem também vários filhos de paraense, né? Macapenses que são filhos de paraenses. Mas você teve um crescimento populacional grande em Macapá devido ao fluxo migratório nos últimos anos. Fluxo de turismo no município. Algumas cidades, elas tem uma população X, mas quando entra período de carnaval, por exemplo, a população ela triplica, né? Estava querendo falar outra coisa.
Cametá, no Pará, é assim. A cidade tem lá a sua população, mas quando é carnaval, a cidade é um dos principais carnavais do estado do Pará. E aí você tem esse fluxo aí migratório somente nesse período aí de carnaval. Especulação imobiliária, construção civil, poluição ambiental, mudanças da legislação. E em cada das paisagens que a gente estudou na aula anterior, olha, natural, rural, periurbana e urbana, você tem tendências de vetores que condicionam a ocupação do território e perigos associados. Então, na paisagem rural, você tem a expansão urbana, silvicultura, mineração, extrativismo. Alguns exemplos. E os perigos: olha, mineração, extrativismo pode levar a desmatamento, queimada, redução e fragmentação dos remanescentes de mata nativa, contaminação dos recursos hídricos, ocupação desordenada do solo e perda de áreas de interesse ecológico. Pessoal que estiver vendo aí no celular, essa aula pode estar muito pequena. Eu vou ficar lendo, tá, para vocês ficarem acompanhando. Mas também esses slides aqui, eles vão estar lá na plataforma do Google Acadêmico. E aí vocês vão poder estar acompanhando também. Se der um zoom também no celular, eu acho que dá para ler, dependendo aí do seu grau de visão, tá? Mas enfim, vou ficar lendo aqui que é para a gente acompanhar o raciocínio. Quando a gente fala da paisagem rural, você tem aqui como vetores a pecuária e a pesca, a atividade intensiva, silvicultura, mudanças na prática agrícola e a coivara. Aí quais são os perigos? Queimada, monocultura, conflitos de demanda de água, desertificação, redução dos estoques de recursos naturais. Na área periurbana, você tem vetor da expansão urbana, ocupação ilegal das áreas de preservação permanente, industrialização e a favelização. Perigos: contaminação dos recursos hídricos, do ar, ocupação desordenada do solo e formação de favelas. E aqui na paisagem urbana, você tem como vetores industrialização, densidade urbana, densificação, a densidade, aumento da população. Verticalização urbana, então você tem como perigos formação de microclimas, as ilhas de calor, que é um fenômeno que ocorre nas regiões urbanas. Conflito por demanda de água, pode acontecer isso aqui. Conflitos por disposição de resíduos sólidos, formação de lixões a céu aberto, tá? Ou lixo nas ruas também. Conflito de tratamento de efluentes, a questão do esgoto. Então esses são os principais vetores e perigos aí conforme as paisagens. Exemplo de identificação de perigos a partir de vetores de pressão. Olha lá, você tem um mapa aqui. Então, contaminação de recursos hídricos, se você povoar aqui essa área, porque você tem aqui o rio passando bem aqui, né? E aí você tem aqui você tem na parte mais elevada do terreno, os próprios baixos d'água podem levar a contaminação para esse rio aqui. E pode erodir, na verdade tem riachos pequenos aqui, né? Vão desaguar aqui nesse rio maior. Então, isso causa erosão aqui. Olha, erosão. O desmatamento aqui pode também causar uma contaminação aqui, tá? Pode causar um impacto ambiental nessa área. Se esse desmatamento se intensificar, essa área ela vai ter dificuldade de se recuperar por conta da pressão que já existe aqui, olha, no entorno urbano aqui também. Aqui seria já um periurbano. Então, existem esses vetores de pressão aqui dentro dos recursos naturais que existem nessa região. Análise das potencialidades e fragilidades. A potencialidade compreende uma síntese dos recursos naturais ou culturais que têm um valor econômico, estético, cultural ou moral para a sociedade. A fragilidade ou vulnerabilidade está normalmente associada à exposição aos riscos e designa a maior ou menor susceptibilidade de pessoas, lugares, infraestruturas ou ecossistemas sofrer algum tipo particular de agravo. Esse é o framework, o arcabouço teórico do Ministério do Meio Ambiente. Tá? Em outros arcabouços teóricos você tem a diferença de vulnerabilidade para exposição. Se vocês quiserem entender mais esses termos, tem a playlist aqui no canal só sobre análise de risco, particularmente análise de risco natural,
Aí a gente discute essa questão. O que é vulnerabilidade? O que é exposição? Por exemplo, no arcabouço teórico que eu utilizo mais, a vulnerabilidade são fatores intrínsecos. Vamos dar o exemplo de uma população lá que está convivendo próximo de um rio, né, numa região urbana. Ela está exposta a sofrer uma inundação. Só que se você tem casas de alvenaria com poder aquisitivo maior, você tem populações menos vulneráveis. Já se você tem casas de madeiras e pessoas pobres ali que praticamente não tem como resistir a uma grande inundação, aí você tem uma vulnerabilidade maior. Mas são fatores interrelacionados. Basicamente, na dinâmica de povoamento de uma cidade, a população mais vulnerável, mais pobre, ela tende a residir nas regiões mais expostas a esses desastres naturais, como inundações, porque são regiões menos valorizadas quando a gente pensa na questão aí imobiliária dentro de uma cidade. Conhecer as fragilidades e potencialidades do território e dos recursos facilita orientar ou reverter políticas públicas de estímulo e restrição a determinadas atividades, permitindo uma melhor definição propositiva dos usos das zonas definidas. Então é importante esse conhecimento de potencialidades e fragilidades. Olha lá, vamos dar um exemplo por paisagem. Na paisagem natural, um exemplo de potencialidade: implementação de unidades de conservação, de produção permanente ou conservação mesmo, desenvolvimento de viveiros e mudas, recuperação ambiental, turismo sustentável controlado. Na N2, tá? Ou na N1, que é aquela área intocável, não vai poder ter o turismo. Facilidade: avanço de área de reflorestamento, a fragilidade, perdão. Então você pode ter esse avanço de área de reflorestamento, avanço de extração mineral, que seria o desmatamento seria mais adequado, né? Uma fragilidade ou avanço do desmatamento. Expansão viária em floresta nativa, áreas com elevada declividade. Políticas públicas e planos relacionados. Então, algum exemplo de política pública. Sistema Nacional de Unidade de Conservação podem ser estabelecidos aqui nessas paisagens. Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, se for uma paisagem natural aí, numa zona costeira. Código Florestal, Política Nacional de Meio Ambiente, Política Nacional de Recursos Hídricos, Política Nacional de Educação Ambiental, Política Nacional de Mudanças Climáticas. Tudo isso você está falando de políticas nacionais. Claro que essas políticas elas têm os seus desdobramentos no âmbito estadual e municipal, que municipal particularmente que é nosso objeto de estudo aqui, tá? Então, essas políticas elas dão diretrizes para que o poder público, em suas diversas escalas, possam atuar com vista a preservar aqui essas paisagens naturais. A paisagem rural, alguns exemplos: o turismo rural de potencialidade, tá? Mudanças nas práticas agrícolas orgânicas, buscando aí ser menos impactante, impacto negativo, tá? Porque existe também impacto positivo. Então, o tema adequado seria ser menos degradante ao meio ambiente. Recuperação de nascente e cursos d'água, recuperação de sítios históricos arqueológicos, apoio a práticas tradicionais ali, agricultura familiar. Alguns exemplos de fragilidade: acessos viários precários, presença de grandes fazendas ou monoculturas, principalmente ali em Rural 2, tá? No R2. Você tem ali aqueles plantations, aquela agricultura intensiva, mecanizada, com agrotóxicos. A ausência de saneamento básico também é muito comum na zona rural, esse problema aí do saneamento. Utilização expressiva de agrotóxicos. E as políticas públicas: você tem plano de manejo, código florestal, Política Nacional de Meio Ambiente, de Recursos Hídricos, de Educação Ambiental, Mudanças Climáticas, e um instrumento mais recente que é o Cadastro Ambiental Rural, instrumento que foi desenvolvido no Pará inicialmente, mas depois foi aí expandido para todo o Brasil. Na paisagem periurbana, qual a potencialidade? Criação de zona de amortecimento entre o rural e o natural de cidades, recuperação de recursos hídricos. A fragilidade:
crescimento urbano em áreas sem infraestrutura, formação de favelas, ocupação de áreas de preservação permanente, incentivo fiscal para a instalação de indústria, pode ser um problema, área de solo exposto com erosão, presença de lixão a céu aberto. E quais são as políticas públicas? Código Florestal, Política Nacional de Meio Ambiente, Política Nacional de Recursos Hídricos, Política Nacional de Educação Ambiental, já entra aqui o Estatuto da Cidade, olha, na região perurbana. Aí entra os planos municipais de recursos hídricos, municipal de drenagem, Plano Nacional de Recursos Hídricos e o Estatuto da Cidade, de novo aqui. Na região urbana, olha só de potencialidade que tem. Recuperação do centro histórico, recuperação de áreas degradadas, hortas urbanas, parques e áreas verdes, mobilidade urbana sustentável, questão lá do trânsito na cidade, o saneamento de áreas de risco, inundação, deslizamento de terra, são os riscos naturais aqui, tá? Revitalização de orla e de demais ambientes culturalmente importantes, revitalização de aglomerados subnormais, que são as favelas. E quais são as fragilidades? Ocorrência de desastres naturais, inundações, deslizamentos, entre outros. Precariedade no saneamento básico, poluição de canalização de cursos de água urbana, que é a questão do esgoto. Política urbana voltada para impermeabilização do solo, para atender inclusive aqui a questão do trânsito. Então você coloca asfalto, impermeabiliza o solo, isso tem consequências para o meio ambiente. Estrutura que favorece a utilização de veículos, presença de pontos de acúmulo de resíduos também é muito comum. E aqui é exemplo de política. Então entra praticamente todas aquelas outras. Olha, Política Nacional de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, aqui seria, acho que seria PMC, acho que seria mudança. PMU, Mobilidade Urbana. Educação Ambiental, Saneamento Básico, Resíduos Sólidos, aqui é mudanças climáticas, que é gerenciamento costeiro, que é proteção e defesa civil. Aqui é Estatuto da Cidade, parcelamento do solo, plano diretor, plano de saneamento, plano de preservação de riscos ambientais. Elaborados quadros de potencialidade e fragilidades por setor paisagem, encerra-se a fase de prognóstico, sendo gerados como produtos. O relatório em execução e os cadernos de mapas temáticos em execução. Então, esses quadros aqui que a gente deu, esses exemplos, eles são exemplos hipotéticos. Quando você for no seu município, na prática, que tiver essas quatro paisagens, você vai elaborar suas próprias potencialidades. Pode ser diferente dessas aqui. Mas o importante é que no final dessa etapa aqui de prognóstico, você tenha aí esse quadro sintético para cada paisagem municipal. Então, as referências são as mesmas das aulas anteriores, aqui dessa unidade, a apostila do Ministério do Meio Ambiente, de Zoneamento Ambiental Municipal e o estudo do Marcos Poletti.